Boa noite. Somos da equipe Inovação, André Seabra, Juliana Maich e Marcelo Mendes. Inovação acontece quando as partes de um negócio jurídico extinguem a obrigação e substituem por uma nova obrigação, prevista no artigo 360 ao 367. A novação é caracterizada por 3 requisitos: a existência de uma obrigação anterior, a criação de uma nova obrigação substancialmente diversa da primeira, ter o ânimo de inovar, pois, em contrário, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. As obrigações simplesmente anuláveis não podem ser objetos da novação. A novação ela acontece de 3 formas: novação objetiva, subjetiva e mista. Na novação objetiva, a nova obrigação substitui o objeto da prestação. A novação subjetiva se dá por 3 hipóteses: mudança do devedor, que pode acontecer como a expromissão ou delegação. Na expromissão, o devedor não entra em consenso com essa chegada do novo devedor. Na delegação, o próprio devedor delega esse novo sujeito à nova obrigação. Mudança de credor, novação subjetiva ativa, por mudança de credor e devedor, novação subjetiva mista. Os efeitos da novação: o efeito liberatório, que extingue e libera a obrigação antiga por uma nova que a substitui, não provoca a satisfação do crédito imediato, extingue-se todos os acessórios e garantias da dívida da obrigação anterior, exceto se estiver positivado contrariamente. Ao credor, ressalva o penhor, a hipoteca, a antícrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não faz parte da novação. Agora, vamos apresentar a vocês o agravo de instrumento e materializar essa novação. Boa noite, doutores. Prezada Juliana Maich Portela e doutor Marcelo Mendes. Abrimos essa sessão agora mediante ao agravo de instrumento que trata-se em interposto por Neide Dias de Oliveira em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, que nos autos da ação de indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência ajuizada contra o Centro Educacional Evangélico, CRECE, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravante, objetivando retirar seu nome dos cadastros de restrições ao crédito, segundo a ordem número 18. Mediante o artigo 937 do CPC, concedo a palavra à doutora Juliana, aonde tem como recorrente do agravo de instrumento. Uma boa noite. Gostaria de saudar o senhor desembargador relator André Seabra, o senhor advogado Marcelo Mendes, a professora Liz e os seus alunos da Unifax que se fazem aqui presentes nessa sessão. Excelentíssimo. Achei importante fazer essa sustentação oral para pontuar que a agravante Neide Dias de Oliveira, mesmo depois de um acordo homologado entre as partes, encontra-se com seu nome negativado nos serviços de proteção ao crédito. A agravante, outrora inadimplente das prestações, pela contraprestação dos serviços prestados pelo Centro Educacional Evangélico CRECE, após um acordo firmado entre as partes, segundo o artigo 360, inciso 1º, que fala da novação, esta obrigação anterior estava extinta e substituída por uma obrigação nova. Nessa nova obrigação, houve a mudança do objeto. O objeto, logo, uma novação objetiva, onde o objeto, que era o dinheiro da prestação, fora substituído por mercadorias. Embora a novação é uma nova obrigação e tudo o que passou na obrigação antiga fica extinto, juntamente com seus acessórios, embora
consta ainda negativado o nome da senhora Neide Dias. Não houve transmissão de obrigações. Não houve. Houve uma nova ação. Logo, uma obrigação nova, com efeitos liberatórios para acessórios e garantias de dívida que devem ser extintos. Assim, encerro solicitando que o nome da senhora Neide Dias de Oliveira seja retirado do histórico negativo dos serviços de proteção ao crédito e seja indenizada por tal injustiça. Solicito com tutela de urgência, baseado no artigo 300 do CPC, pois está evidente a probabilidade do direito e o dano que a senhora Neide Dias de Oliveira está sofrendo com seu nome negativado desde 2017. Obrigado, doutora. Findado o seu prazo improrrogável de 15 minutos, eu concedo a fala ao nosso esmo Marcelo Mendes, o recorrido do agravo de instrumento. Boa noite, Excelência. Boa noite, doutora Juliana. Boa noite a todos. Ajuizada a ação monitória de cobrança por inadimplência de obrigações contra a senhora Neide Dias de Oliveira, agravante, pelo não pagamento de 12 mensalidades no Centro Educacional Cristão Crescer, agravado, perfazendo um total de R$ 11.255,61, atualizados à época. A ação monitória de cobrança, conforme preceitua no artigo 700, inciso 2º do CPC, diz: a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar de exigir com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo do devedor capaz. No inciso 2, diz que a entrega da coisa fungível ou infungível, ou de bem móvel ou imóvel. Nesse ínterim, foi realizada audiência de conciliação para um acordo que, na sequência, foi homologado com o agravante, onde ficou acordado que a agravante iria efetuar o pagamento de forma a fornecer mercadorias que chegasse ao montante devido pelo prazo de 10 meses, para saldar integralmente a dívida. Dessa forma, este agravado vem pleitear a indefinição da tutela de urgência e pedir a egrégio tribunal a indefinição também do pedido de danos morais, por entender que o que foi pactuado em audiência de conciliação está previsto no artigo 334, parágrafo 11 do CPC, que diz: a autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. Portanto, pactuado e sentenciado entre as partes, pede-se a manutenção da negativação do nome e CPF da agravante, até que a obrigação de pagar seja integralmente realizada, visando garantir, assim, ao agravado o pagamento da lide assumida pela agravante. É o que eu tenho para colocar. Obrigado, doutores, pelas contrarrazões e as suas posições e as suas sustentações mediante o agravo de instrumento. Mediante a todo o exposto, mediante a toda a corroboração dos autos do processo, chego de forma cognitiva a comprovada pelo autor a existência de acordo de novação de dívida que motivou o apontamento restritivo de crédito e ausente demonstração por parte da ré de inadimplemento da dívida nova. Tem-se como indevida a manutenção da inscrição após a data do referido acordo, conforme se infere do comprovante juntado à ordem número 3, a agravante tem efetuado o pagamento das parcelas do acordo e não há nos autos prova sobre o descumprimento dessa nova avença. Sendo assim, a novação trata, entre os artigos 360 a 367 do Código Civil, pode ser definida como uma forma de pagamento indireto, em que ocorre
de uma obrigação anterior por uma obrigação nova, diversa da primeira criada pelas partes. Seu principal efeito é a extinção da dívida primitiva, com todos os acessórios e garantias, conforme pacificado na doutrina pela teoria da gravitação, sempre que não houver estipulação em contrário, como preposto do artigo 364 do Código Civil. Por envolver mais de um ato volutivo, constitui um negócio jurídico e forma de pagamento indireto. Por causa desse pagamento indireto, possui os efeitos: existência de uma obrigação anterior, ou seja, a obrigação antiga, existência de uma nova obrigação e o animus novandi. Logo, existindo novação da dívida celebrada entre as partes e ausente comprovação do inadimplemento da recorrência em relação a essa nova obrigação compactuada. É indevida a manutenção negativação do nome da agravante, porque fundada em débito extinto. Assim sendo, em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar a exclusão da restrição financeira lançada pelo agravo em face da agravante, referente à negativação discutida na ação originária, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária ao valor de R$200, limitados a 6.000, sobre as custas recursais, ao final, dou por vencido na ação principal observada a gratuidade judicial. Sobre o agravo de instrumento ora expressada nos autos do processo, dou por bem este tribunal o provimento deferido. Muito obrigado aos doutores. Boa noite.